O Brasil comparou o conflito em Gaza ao genocídio de Hitler. Um ataque duro, embaraçoso e totalmente desnecessário. Apesar disso, o exército desse país decidiu adquirir 36 veículos automotores de uma empresa israelense por um valor de 200 milhões de dólares. A compra de equipamentos da Elbit Systems incluiria simuladores modernos para treinar o exército brasileiro. O fator ideológico. A artilharia israelense venceu várias empresas internacionais de países como França e China no processo de seleção. Ele ganhou a licitação em boa lei. O fator ideológico no governo Lula tem dificultado essa compra e dividido opiniões, entre os que apoiam o exército e os que defendem a linha dura do Partido dos Trabalhadores, como o todo-poderoso ministro Celso Amorim. Luiz Inácio Lula da Silva tem tido uma política externa errática e contraditória. Ele pede repetidas eleições na Venezuela, chama Israel de genocida, defende o Hamas e corrige a brutalidade de Putin contra a Ucrânia. Todos atos reprováveis, especialmente vindos do atual presidente do G20 da maior democracia da América Latina. Ao lado do Hamas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado condenando o assassinato de Ismail Haniyeh, um dos terroristas mais procurados do mundo e uma das principais figuras do Hamas. O Brasil condena veementemente o assassinato do chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, exigiu o governo Lula. O Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e integridade territorial do Irã, em clara violação ao princípio da Carta das Nações Unidas, disse o comunicado do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Lula, amigo e apoiador do regime iraniano. Durante a posse do presidente persa Masoud Pezeshkian, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, comemorou 120 anos de relações bilaterais com Teherã. O vice-presidente estava sentado sorrindo na primeira fila com representantes do Irã, Hamas e Hezbollah. O presidente brasileiro foi declarado persona non grata, depois de comparar os esforços de autodefesa de Israel ao Holocausto de Hitler. Ele cruzou uma linha vermelha, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que observou que Israel está lutando para se defender e garantir seu futuro até a vitória total. Durante sua última viagem pela África, o chefe de Estado brasileiro aproveitou para comparar a guerra em Gaza com o Holocausto sofrido por 6 milhões de judeus. Uma analogia aberrante e antissemita. As causas, números e letalidade de ambos os eventos não são nem remotamente comparáveis. Esse tipo de abordagem reforça uma perigosa narrativa antijudaica e acrescenta dor à nação que foi vítima dos ataques do Hamas. Lula também é admirador e defensor de Vladimir Putin. O líder do Brasil pediu à Ucrânia que renuncie à sua soberania e sedative sua pátria do agressor russo. Os Estados Unidos criticaram essa posição como uma mera repetição da propaganda russa e a Europa a censurou por colocar o atacado e o agressor em pé de igualdade. Tapete vermelho para Putin no G20. O presidente do Brasil disse que gostaria de convidar Putin para a cúpula do G20 no Rio. Tudo isso apesar do fato de o Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de prisão por seus crimes de guerra contra crianças ucranianas. Repita as eleições na Venezuela até que o tirano vença. O presidente Lula pediu que as eleições se repitam diante da derrota eleitoral de Nicolás Maduro, apesar da diferença de 30 pontos percentuais em relação ao presidente eleito Edmundo González. O negócio dos médicos cubanos. Outros atos lamentáveis de política externa de Lula incluem seu endosso à escravidão moderna de médicos cubanos, a tirania genocida de Daniel Ortega na Nicarágua e o modelo totalitário de Xi Jinping na China. Hipocrisia política e jogo ideológico. Este último episódio do Brasil e seu interesse na tecnologia militar israelense é evidência de seus padrões duplos e fanatismo ideológico. Lula não é um defensor da paz global, mas dos interesses de regimes autoritários, antidemocráticos e terroristas. Em seu carnaval de mentiras, a máscara caiu. Mais uma vez.